Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos podem se assentar, fiquem à vontade. Eu acho que desde foi isso, 31 de novembro, o dia em que o pesadelo começou. Eu comecei a tirar minha carta de motorista. E essa carta foi vinda de vários episódios bons e ruins, mas graças a Deus estou chegando no final. Vou terminar conforme planejado, acaba dia 16. Mas dito isso, uma coisa que eu estava sofrendo bastante nas aulas era a questão da seta, né? Que às vezes eu esquecia uma hora ou outra, principalmente para entrar e sair do meio fio ali e tal. Às vezes eu esquecia bastante. E aí eu não lembro quem que foi, se foi uma das professoras ou professores, enfim, que estou fazendo com professoras diferentes. E um deles me disse assim que por que é importante dar a seta, né? Que se você não avisa, você pode causar um acidente, né? Às vezes tem gente que acha que é só se você não dá a seta ali, estiver passando no guarda, vai multar. Não, gente, é importante. Se você não dá a seta no carro ali, alguém pode vir, pode bater, porque achou que você não ia virar, ou enfim. E aí, esse mesmo professor me disse que também é importante dar essa seta com antecedência, para que todos ao redor possam se preparar devidamente para a minha próxima ação que eu estou sinalizando. E aí eu levei isso e eu comecei a meio que simular no meio da rua, eu andando falando assim, eu vou virar à direita, então aqui nesse ponto, antes de eu virar, que eu teria que dar a seta se eu tivesse vindo do carro. E assim eu fui pegando. Mas o que eu quero dizer com isso? A antecedência é muito importante, por quê? Porque se a gente deixa para depois, o pior pode acontecer. A palavra que eu gostaria de trazer hoje eu batizei de a vida do amanhã. Tem gente que vive só no amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vou viver. Aí eu queria trazer duas frases, né, que eu achei muito, muito interessante. A primeira diz assim: o lugar mais rico do mundo não são as minas de ouro da América do Sul, nem os campos de petróleo do Iraque ou do Irã. Não são as minas de diamante da África do Sul, nem os bancos do mundo. O lugar mais rico do planeta fica logo ali na esquina. É o cemitério. Lá jazem empresas enterradas que nunca foram iniciadas, invenções que nunca foram feitas, livros best-sellers que nunca foram escritos e obras-primas que nunca foram pintadas. No cemitério está enterrado o maior tesouro do potencial inexplorado. Essa frase é do... Eu tinha anotado o nome dele também. Para quem quiser pesquisar depois do almoço, se chama Miles Monroe. E ele diz aqui uma reflexão muito, muito importante, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo instante. O futuro não nos pertence. Só que a maioria das pessoas hoje em dia vive achando que vai ter o futuro. E eu não digo nem do amanhã, do próximo minuto, a gente não sabe se a gente vai estar respirando aqui. Eu estou aqui na frente desse púlpito e eu não sei, não posso afirmar a ninguém que eu vou terminar essa pregação.
E a grande questão é, por que muitas coisas que são importantes nós deixamos para depois? Dito também da minha carta, foi uma coisa que eu adiei muito. Minha mãe ficou muito brava no começo, porque como eu disse, eu fiz a matrícula dia 31, e eu acho que eu fui agendar minha primeira aula teórica, que é do CFC, que é a primeira parte da carta, eu acho que foi em março. Ou seja, se foi em março ou em fevereiro, alguma coisa assim, mas eu acho que foi em março. Então ficou dezembro, janeiro e fevereiro parado. Eu não fiz nada e não estava estudando, então eu poderia ter mais tempo livre. Aí depois eu comecei a trabalhar, aí fiquei com menos tempo livre, comecei a fazer as aulas teóricas, e aí eu percebi que meu tempo estava curtíssimo, e aí eu falei, o quê? Eu vou sair do emprego. Aí eu saí do emprego, estando pagando a faculdade e pagando a carta. Aí o que eu estava embolando no tempo, aí eu comecei a embolar no dinheiro. Aí foi desastre, foi descendo a ladeira. E tudo isso por conta da procrastinação, por conta do adiamento, que eu não fiz o que eu poderia ter feito. No dia que eu fiz a matrícula, eu poderia ter já agendado as aulas. Eu deixei para 3 meses depois. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi uma semana. E hoje em dia as pessoas procrastinam demais. As pessoas deixam muito para depois. Não digo só por mim, mas principalmente por mim, porque aqui a gente tem o costume de falar que a gente prega para nós mesmos primeiro. E eu geralmente, quando eu venho trazer uma palavra aqui, é porque alguma coisa me incomodou. E isso é uma coisa que me incomoda, eu acho que desde muito tempo. Eu sempre fui uma pessoa que deixa muitas coisas para fazer não vou nem dizer nos 45, é nos 50 do segundo tempo. Ali no acréscimo, deu um acréscimozinho, eu estou fazendo as coisas. E não deveria fazer isso, mas por uma série de irresponsabilidades eu acabo deixando acontecer. Só que isso é realmente muito precário. Que nem a frase que eu trouxe aqui, quantas pessoas não poderiam ter mudado o mundo, mas não mudaram porque deixaram para amanhã, e o amanhã não veio para essas pessoas. Quantas pessoas não mudaram de vida, quantas pessoas não transformaram vidas porque deixaram para amanhã, e o amanhã não veio. Aí a outra frase que eu trouxe foi uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o ontem é história, o amanhã é um mistério, e o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Aí você pensa que essa frase é de algum filósofo, mas é de um desenho, um desenho muito antigo chamado Kung Fu Panda, um filme que foi dita pelo mestre Oogway, né, que é a mestre tartaruga ali do filme, que ensina algumas lições para os personagens principais. Meu pai fala que eu assisto muito filme que é infantilizado, mas eu sempre falo, geralmente quando você olha direito alguma coisa, você sempre pode tirar uma lição. E ele diz que o amanhã é um futuro, o amanhã é um mistério. A gente não é dono do amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer nos nossos próximos segundos. E até em Tiago vai dizer, deixa eu até abrir aqui, Tiago 3. Tiago 4,13. Agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos
estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Qual é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Percebe que a gente não tem domínio nenhum e controle nenhum do nosso tempo? A gente não rege o nosso tempo. Quem rege o nosso tempo é Deus. Em muitos momentos a gente acha que a gente é dono do nosso tempo. E a gente sempre adia o que a gente consegue adiar. Ontem eu fui na minha primeira sessão de terapia. Não posso dizer que eu gostei. A doutora não me passou muita confiança, o lugar era meio estranho, mas enfim. E ela tinha me perguntado por que eu comecei a falar sobre a procrastinação, que eu já estava nesse pensamento desde o começo da semana. E ela perguntou por que eu procrastino muito, ou em quais situações eu mais procrastino. E eu percebi, falando ali com ela, eu falei assim, que geralmente as situações que eu menos procrastino é uma situação de ordem ou uma situação de emergência, de urgência, que eu tenho um compromisso, sei lá, com a escola, com uma empresa, enfim. E as situações que eu mais tenho o costume de procrastinar, as situações que eu não tenho compromisso nenhum. Aí eu até dei um exemplo, eu quero fazer exercício na semana, só que eu não tenho compromisso com ninguém de ir fazer um exercício físico. É um compromisso somente comigo. Eu não tenho ordem de ninguém para fazer isso. E aí é no momento que eu percebo que eu não tenho urgência para fazer isso, eu não tenho uma ordem para fazer isso, e deixo para depois, para amanhã. Vai adiando, e acaba passando muitas oportunidades que eu poderia ter feito diferente. E eu acho que grande parte dos cristãos na nossa época procrastinam a vida com Deus por falta de sensibilidade à urgência que o Evangelho tem na nossa geração. Nós estamos numa geração que possivelmente é uma das últimas gerações dessa terra, mas ninguém está prestando atenção nisso. Quando é falado, é esquecido na mesma da hora. A gente parece que ainda não caiu a ficha de que Jesus está voltando e de que a nossa vida é curta, de que a nossa vida não é para sempre. No livro C.S. Lewis, As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, tem uma frase muito interessante do diabo mais experiente. Eu acabei esquecendo o nome dele, mas enfim. É o Vermelindo? É o Vermelindo, isso. E ele diz assim para o seu sobrinho, seu aprendiz: as pessoas acham que o nosso trabalho é colocar coisas na cabeça delas, mas o nosso maior mérito é conseguir deixar coisas longe dos pensamentos dela. Então, muitas das vezes a gente esquece das coisas importantes. A gente não coloca um tom de urgência na nossa vida espiritual. Muitas das vezes a gente coloca tom de urgência em outras coisas, menos na palavra, menos na nossa vida com Deus. A gente esquece muito de que isso é um relacionamento, de que nós temos um compromisso com Deus e de que a nossa vida depende disso. A gente faz como se fosse uma recreação do dia a dia, às vezes, na semana, sei lá. Como se fosse o dia off na dieta. Aí a gente vai falar com Deus. A gente tem que pensar que Deus é o alimento principal de todos os nossos dias, ou deveria ser. Vamos para o texto que eu separei aqui em Mateus 25, versículo de número 1.
palavra do Senhor diz: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão separando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre a porta para nós. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Esse texto é um texto muito conhecido já pelos irmãos, e eu acho um assunto muito difícil de ser falado, como eu já disse. É um assunto que toca muito no que eu faço muito de errado na minha vida. Eu percebo que é um dos meus maiores erros, uma das maiores falhas que eu gostaria de corrigir. Essa indisciplina, essa falta de compromisso comigo mesmo, a procrastinação em si. E eu vejo que é um tema muito sensível dentro das Escrituras, porque é falado várias vezes. A volta de Cristo é falada várias vezes. A urgência que nós devemos ter com a palavra de Deus, o compromisso que nós devemos ter com a palavra de Deus é dita várias vezes na palavra. Na primeira parte, diz aqui: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. O que a gente deve fazer o tempo todo? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E aí eu estava ouvindo uma mensagem sobre isso e o pastor disse assim: se vocês soubessem que Jesus viria amanhã, ele vem amanhã, o que vocês fariam? O que vocês deixariam de fazer? Quais as coisas que vocês iriam largar? E quais as coisas que vocês começariam a fazer para agora, para ontem? E também quero deixar essa pergunta para vocês refletirem. Se Jesus viesse amanhã, se Jesus voltasse amanhã, o que nós faríamos hoje? O que na nossa vida espiritual a gente faria neste momento? Aí eu separei também uma frase que diz assim: ontem é graça passada, amanhã é graça incerta, mas hoje é graça oferecida. Procrastinar é viver fora da frequência da graça. Jesus Cristo veio a essa terra e nos deu uma grande oportunidade de ter uma segunda vida, se assim a gente pode dizer, porque nós éramos para ser condenados. A gente não deveria estar nessa terra. A gente não tinha o mérito de viver. A gente não tem, na verdade, a gente não tem o mérito de viver. Então, o nosso tempo de vida
é graça. Ontem é graça passada. Amanhã é uma graça incerta. Mas hoje é o tempo da graça. Quando você procrastina, quando você deixa de viver essa graça, você está jogando esse presente que Jesus deu a todos nós no lixo. O que a gente tem feito com o nosso presente? Com a nossa dádiva, a dádiva que foi dada a nós, imerecidamente, mas foi dada. A gente não pode deixar para preparar a nossa vida amanhã, porque pode acontecer de hoje for pedir as nossas contas. No versículo de número 5 ele diz: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saia ao teu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Aquelas virgens da parábola, elas deveriam ter comprado o seu óleo antes. Independente do que aconteça nas nossas vidas, a gente não pode deixar para preparar depois. Aí, voltando ao exemplo do carro, a principal coisa que eu também estava esquecendo, junto com a seta, era de olhar o bendito retrovisor. E aí eu comecei a olhar, só que aí o professor me deu um toque. Ele falou assim: você olhou, mas você não mostrou que olhou. O instrutor lá no dia da prova, se ele não vê que você olhou, ele vai te reprovar, porque seria no modo de vista dele, na perspectiva dele, que você não olhou. E se você não olhar, ele não achar que você olhou, ele vai falar assim: esse motorista é incapaz, porque se ele não olhou para ver se tinha vindo um carro, se ele sair agora, mesmo que não venha um carro, se viesse, iria bater. Eu vi no YouTube algumas dicas, né, da prova do Detran, e o instrutor que estava no vídeo, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim: o instrutor não te reprova pelo que aconteceu no dia da prova, ele te reprova pelo que poderia acontecer num cenário pior possível. Por exemplo, eu parei ali na placa do pare, só que eu só dei uma leve desacelerada, vi que não tinha carro passando nenhum e continuei, eu não parei. E aí você está reprovado. E ele disse: por quê? Não tinha carro vindo passando. Mas a questão não é o que, vamos dizer assim, o que estava acontecendo na prova, mas o que poderia acontecer. A gente não deve nos preparar, fazer as coisas pelo que a gente acha que vai acontecer, ou o que a gente acha que está acontecendo, mas a gente nos deve preparar para aquilo que pode acontecer, porque a gente não sabe se vai acontecer. Então imagine que você foi passando a via onde era para parar e do nada vem alguém que você não viu, vem uma moto e vem e bate em você. Você deveria ter parado para que não acontecesse o acidente. Quando a gente não mantém um relacionamento com Deus e fala assim: Jesus não voltou até hoje, vai voltar logo amanhã, no dia que, eu não quero estudar hoje, eu vou deixar para fazer o meu devocional amanhã, porque ele não voltou hoje, não vai voltar amanhã, né, gente? E eu não morri hoje, eu não vou morrer amanhã. Qual a probabilidade? A questão pode ser que você morra amanhã, ou pode ser que Jesus volte amanhã, ou até hoje. Eu quero deixar bem claro que a gente tem que tratar esse assunto de urgência. A gente não pode ficar dormindo. A gente tem que estar preparado o tempo todo, porque não sabe
o que pode acontecer amanhã. A gente não sabe. E aí eu separei um dito popular, né, que diz: não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. O que a gente pode fazer hoje? Se a gente pode fazer hoje, faça. Se você pode fazer hoje, faça. Se você pode fazer agora, faça. Porque talvez amanhã não dê. É muito difícil falar desse texto porque na mente vem assuntos de oportunidades deixadas, de pessoas que passaram, e a gente sempre fica pensando, né, o que poderia ter sido diferente. E esse pensamento eu acho que não seria tão recorrente se a gente fizesse o que nós deveríamos fazer na hora em que deveríamos fazer. E no final do texto ele diz: mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. E aqui as portas se fecham. E aquelas 5 virgens nécias, ou loucas, ou imprudentes, ou inconsequentes, como vem em várias versões, ficam de fora. E elas batem na porta do noivo e dizem, né, que queriam entrar. Deixe-nos entrar, Senhor. Mas o noivo diz: em verdade eu digo que não vos conheço. Porque aí, refletindo na nossa vida cristã, aqueles que serão os verdadeiros conhecidos, os filhos de Deus, eles saberiam que eles deveriam ter feito tudo o que eles poderiam antes de acontecer. No momento em que a oportunidade abriu, eles deveriam ter aproveitado. A gente não pode deixar para depois. Isso ficou martelando a semana inteira na minha cabeça. Eu fiquei pensando nisso. Por que as coisas mais importantes eu deixo para amanhã? Por que as coisas mais importantes, aquelas coisas que deveriam ser olhadas com tanta atenção, eu deixo para amanhã, e as coisas que são banais, que poderiam ser deixadas para amanhã, eu faço hoje? O que aquelas virgens estavam fazendo que antes da preparação elas não encheram suas candeias de óleo? O que era tão importante que substituiu esse momento que elas deveriam ter usado para se preparar? Na nossa vida, o que está sendo tão importante que a gente está colocando no lugar de Deus? O que está sendo tão relevante que a gente coloca na posição de prioridade? Ou numa posição que a gente aceita ser distraído por um momento e esquecer das coisas importantes? Seja por omissão, seja por negação, seja por esquecimento. Por que a gente não está colocando Deus na nossa prioridade? E deixando para amanhã, deixando adiar. E aí eu fecho o texto com uma frase do meu pai, que ele trouxe aqui uma mensagem. Eu anoto frase de todo mundo, gente. Quando vocês vão falando assim, eu gosto de anotar. Ele diz assim: se digo que sou muito novo para Cristo, ou sou muito velho para Cristo, será dito depois: é muito tarde para ir para Cristo. Nessa mesma pregação ele também diz outra frase, que diz que a morte
é a única democracia plena. Cara, isso é muito verdade. A morte é a única que vem para todos. Seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, seja favorecido, seja desfavorecido, seja grego, seja judeu, seja intelectual ou seja um analfabeto, seja um filósofo ou um cientista, seja um ateu, seja um cristão, ela vem para todos. Há alguns poucos registros de homens que foram arrebatados na Bíblia, mas a gente sabe que isso não acontece nos dias de hoje. Hoje podemos dizer que a democracia da morte se tornou plena. Ela chega para todos. O momento chega para todos. Ninguém consegue fugir do futuro. E quando o futuro chega, já não dá mais para fazer nada. O que poderia ter sido feito não foi feito. O que poderia ter sido adiado já passou. E como eu disse que eu fui ontem à sessão de psicologia, eu fiquei com isso guardado na minha cabeça. Que as coisas que eu acabo adiando são sempre coisas que eu considero como não prioridade, vamos dizer assim. Não é um compromisso, não é uma obrigação minha, não é uma regra, não é uma ordem. É sempre algo que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de realizar um projeto amanhã, de ler um livro. Ninguém está me mandando fazer isso. E da mesma forma, ninguém manda a gente ler a Bíblia. Ninguém manda a gente orar, ninguém manda a gente vir na igreja, ninguém tem uma ordenança para nós de que se a gente não cumprir agora, o resultado vai vir agora. Geralmente a gente, no caso, geralmente eu tendo a fazer as coisas no seu devido tempo quando o resultado daquele algo vem na hora. Se eu não estudar para essa prova, se eu não fizer essa prova, eu não vou passar. Não tem outra chance, não tem nada. Então, faço agora. Agora, que eu falei de um livro que eu posso ler amanhã. Não precisa ler hoje. Só que a gente tem que ter na nossa mente o tempo todo. A nossa vida cristã não pode ser adiada. Ela tem que ser de emergência, de urgência nas nossas vidas. Tem que ser de prioridade. Tem que ser o centro das nossas vidas o tempo todo. A gente tem que pensar que o amanhã não pode existir. Que o amanhã talvez não esteja lá. E se caso ele chegar, que a gente pense que depois do amanhã também pode não chegar. Não é porque o amanhã se estendeu um pouco que a gente também vai estender o que a gente pode fazer. Se foi dada mais uma oportunidade de um dia nós estarmos vivos, é aí que a gente tem que pensar. Quantas mais oportunidades nós teremos? Quantos presentes, quantas dádivas nós teremos? Porque cada dia é um presente. Cada dia que é o hoje é um presente, é uma dádiva. Mas o amanhã, ninguém sabe. Então que a gente fique com esse pensamento de urgência, de emergência o tempo todo nas nossas mentes. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer aqui hoje. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus, né, irmãos? Palavra de reflexão.